Bom dia, bom dia, bom dia! Boa tarde, boa noite para você que está nos vendo ou ouvindo em outros horários. Está começando o primeiro episódio do nosso podcast Maratonando Histórias. Isso. Estamos aqui hoje apenas eu, Carlos Castro, e Isadora Domingues, host desse podcast. Hoje eu fui promovido a essa função de host. E a gente está aqui hoje para contar a história da Isadora. Mas antes da história da Isadora, vamos falar um pouco sobre como vai funcionar a dinâmica desse podcast. Então, Isadora, seja bem-vinda, se apresente e vamos contar aí como vai funcionar o podcast. Tá. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Isadora Domingues e esse podcast faz um tempão que a gente está para tirar esse projeto do papel. E, enfim, no final do ano de 2023, a gente conheceu uma agência de marketing de influência que conseguiu viabilizar até o nome do podcast, que é a People Group. É a agência de uma amiga minha, a Bruna Cipulo. E quando a gente começou a pensar no o que seria o podcast, a gente começou a unir as coisas que eu mais gosto de fazer. A primeira é correr e a segunda é marketing. Então, eu não consigo me ver fazendo uma dessas coisas só. Apesar de ser intensa naquelas coisas que eu faço, né? Eu gosto de ter a dinâmica de fazer as duas coisas. Então, como que eu vou fazer a promoção de uma coisa correlata, como que eu trago isso à narrativa só? Então, veio a ideia de fazer maratonando por causa das maratonas e histórias, porque eu vou trazer pessoas aqui com histórias. A gente quer o maior público focado nas mães que têm as suas histórias de empreendedorismo digital, que fazem aí das tripas coração, né, para conseguir viver uma vida diferente, uma vida melhor. Então a gente vai trazer histórias de mulheres muito fortes. Com certeza. E vamos falar um pouco também sobre você, né? Sobre o que você vive. Que é a já corrida. que o primeiro episódio, né? Então eu falei, vamos falar do começo, vamos começar do começo. Beleza. Quer falar mais alguma coisa sobre os próximos episódios? Ou a gente já pode ir para a sua história nesse episódio? Só pra gente alinhar, vamos ter um episódio por semana por enquanto. Perfeito. E esse episódio você tá ouvindo dia 28 de fevereiro. Dia do meu aniversário. Isadora, exatamente. Então, por favor, já deixa o parabéns se você estiver aí no YouTube. Exatamente. Entra lá nos comentários, E já tanto no deixa o Spotify. parabéns. Spotify dá para comentar também, né? Acho que dá. Comenta, dá os parabéns para a Isadora, dia do aniversário dela. Se você não conseguir comentar na plataforma que você tá, você vai no Instagram e comenta no final, quando acabar o episódio, que no final ela vai deixar o Instagram dela. Isso aí. Então vamos lá, Isadora. O pessoal que está ouvindo esse podcast aqui está querendo te conhecer mais. Conta um pouco da sua história, conta um pouco no detalhinho, lá no começo, aquela Isadora Domingues de 4 aninhos, criancinha de Mogi. Pode contar. Então, assim, antes de tudo, nada contra ninguém de Mogi, mas eu sou de São Paulo. É que eu fui morar em Mogi das Cruzes e passei um tempão lá. Já faz parte da história, continua. Mas, assim, vou começar pelo lado maratonando, né? Que foi justamente o esporte que fez com que eu tivesse várias mudanças de vida. Então, a gente não tinha uma condição financeira muito maravilhosa como as outras pessoas, como muitos meus amigos tinham. E desde sempre eu via que, como brincadeira, que o esporte era um negócio assim que me tirava tanto da zona de conforto, mas ele me trazia uma distração. Então, na escola, eu vi que eu era boa em fazer coisas como brincar de polícia ou ladrão, então eu já corria, eu era sempre polícia, então era muito disso. Eu vi que eu conseguia me destacar quando a gente estava fazendo qualquer competição na escola, então o esporte entrou ali. E quando a gente foi crescendo, assim, eu, minha irmã, a princípio eram só nós duas, né? Nós somos em 4 irmãos, mas a princípio eram só nós duas. Eu vi que os caminhos que a gente ia levando quando a gente chegava no esporte era um pouco da salvação. Então, a minha irmã, na época, quando tinha os seus 10, 11 anos, assim, ela foi pro tênis de mesa, também em Mogi,
E ela ia muito bem até na escola, quando estava envolvida no esporte. Ficou ruim depois que saiu. Se ela estiver ouvindo esse podcast, vai ficar muito feliz. Mas quando eu comecei, eu fui pro vôlei na escola, porque era uma libertação das aulas quando eu não tinha professor, porque era escola pública. Às vezes era aula de matemática, mas não tinha ninguém, então a gente ia para quadra. E eu comecei a me aperfeiçoar. E ali eu via que, assim, como eu posso aumentar a minha régua? Claro que eu não pensava desse jeito. Não pensava, ai, nossa, como que eu fico excelente nisso. Mas eu preciso aprender com quem já sabe. E então eu buscava muito quem. Então, se eu era da 5ª série, eu ia jogar com as meninas da 8ª. Ia jogar com as meninas da outra escola. E ali eu fui me aperfeiçoando até chegar a uma base do time de vôlei da escola, que a gente fez interescola, intermunicipal, interestadual, que foi muito interessante. E assim, por que não deu vazão e virou um atleta de fato, né? Porque minha mãe chegou com aquele discurso simples e básico que todo brasileiro conhece. O esporte não dá dinheiro. E não vou dizer que minha mãe estava errada. Para o esporte dar dinheiro no Brasil, precisa que muitas coisas aconteçam e a gente sabe que não é a base da educação, né? Então eu fui estudando, e quando eu me vi jogando, fazendo coisas excepcionais de outras crianças, assim, eu pensei, nossa, eu vou usar o esporte para emagrecer. Porque eu era gordinha, né, na escola, e de todas as meninas que usavam o uniforme da escola, o meu era o único G, das meninas era sempre P. Então eu comecei a ver que no esporte também eu conseguiria transformar não só a realidade ali, de pensar em coisas positivas, mas eu tinha capacidade de mudar as coisas até no meu físico. Então começou ali. Entendi. Então você usou do esporte, justamente, você não pensava ainda nessa época na parte da saúde, né, que o esporte te proporcionava. Você pensava na parte estética e na parte da competição, porque você mesmo falou, eu treinava com o pessoal da 8ª série, tá aí. Isso já era uma parte de uma estratégia que você pensava? Já considera que era uma estratégia, porque se você treina com o pessoal da 8ª série, quando você pega o pessoal da 5ª, você massacra. É questão de tempo. Era exatamente isso que eu pensava. Se as meninas sempre ganhavam da gente quando a gente estava fazendo interclasse, e quando a gente chegava nas interséries ali, elas ganhavam porque elas eram mais fortes, ou porque elas treinavam mais, ou porque elas tinham alguma coisa que eu não sabia, era porque geralmente o time da 5ª, 6ª série não treinava tanto. Era muito brincadeira, ficar correndo no parque, e eu já não gostava disso. Então, quando eu conquistei as meninas, porque eu tinha um apelido chamado de Pandora, né? Tinha uma menina que era a Jéssica, me chamava assim. E ela falava, você é uma caixinha de surpresa para nós, então você vai ter que conquistar. Então, a professora mandava eu treinar lá tantos toques na parede, eu ficava até ela mandar eu parar. Eu não ficava fazendo os toques só até aquilo que ela mandou. Então, eu sempre fazia o extra. E esse extra fez com que a menina da 5ª série ficasse junto com as meninas da 8ª. E aí eu comecei a, de fato, a crescer, assim, dentro da escola, no esporte. Mas não tinha relevância, assim, na cidade, não era nada disso. Era só mesmo dentro da nossa escola que o esporte tinha uma visibilidade. Entendi. Quando foi que você fez a migração ali do vôlei para olhar e começar a falar assim, eu gosto da corrida, eu sou apaixonada pela corrida? Conta um pouco dessa transição, se foi ao mesmo tempo, ou se ocasionou de você interromper um e começar o outro. Conta um pouco da corrida em específico na sua história. A corrida, a primeira vez que eu assisti uma corrida foi pela TV. E eu lembro do meu padrasto assistindo o que a gente chamava, né, de maratona de São Silvestre, que hoje a gente sabe que não é uma maratona. E eu vi o pessoal correndo muito rápido. E eu falei, nossa, eu não conseguia correr tão rápido uma distância longa. A gente corria dentro da quadra. Dentro da quadra a distância era um pouquinho. E aí eu falei, nossa, será que um dia eu consigo correr? E aquilo ficou na minha cabeça. A tal da maratona de São Silvestre ficou na minha cabeça. Mas devia ter uns 12, 11 anos, sei lá. E aquilo ficou, mas nunca fui pra frente. Quando eu fui passando, né, ensino médio também jogava bastante vôlei. No handball, no ensino médio, foi onde eu corria mais.
Só que, de novo, por ser gorda, me colocava onde? É o bullying clássico das escolas, me colocavam no gol. Pra tapar Só o que eu gol, era né? péssima como goleira. Eu era boa como atacante. Então, até os professores entenderem que aquilo era só uma dinâmica de bullying da própria, da própria turma, Sim. demorou para me colocar como atacante. Então, eu perdi um pouco o tesão, assim, pelo handball por causa disso. E aí, quando foi passando os anos, a gente acaba caindo no ciclo que eu falo vicioso de você estuda, não sabe se é isso que você vai fazer e presta o vestibular. Aí passei no Enem, passei em outras universidades, a qual minha mãe deixa nunca eu ir. E aí ela falou, bom, você vai estudar, então você vai trabalhar, porque a gente precisa de dinheiro em casa. E aí eu tinha duas opções. Ou eu fazia direito, porque naquela época a minha mãe me influenciava muito para fazer o concurso da Polícia Militar. E eu achava que gostava, então eu entrava naquela onda de eu sou apaixonado por isso. Ainda bem que não entrei. E eu fiz direito por causa disso. Eu falei, bom, se eu não entrar por um jeito, eu entro por outro. E aí era mais ou menos assim, a carreira jurídica. Só que eu tinha uma leve tendência a querer fazer nutrição, porque eu tinha feito técnico em nutrição. Porque, de novo, como a gente não tinha grana, eu pensava, se eu estudar isso, eu consigo trazer para mim o que eu preciso e vou ficar magra. Então, o objetivo nunca foi a saúde, era sempre ficar magra. E no esporte, o objetivo era sempre ganhar. O negócio de competir não era comigo, não. O importante era ganhar, não era competir. Então, eu ficava muito chateada quando a gente perdia. E aquilo foi me moldando a entender que nem sempre a gente ganhava, a frustração fazia parte da vida das pessoas, mas a gente sempre tinha que aprender com aquilo. Mas quando você é adolescente, você quer tudo para ontem. Então, a coisa foi acontecendo. E aí foi assim, quando eu cresci, fui fazendo a faculdade, fui trabalhando e esqueci que o esporte existia e voltei a focar só nos estudos e na carreira, porque era o que dava sustentação, era o que dava dinheiro, né? Então, o problema começou nesse ato, quando eu não podia mais continuar como esportista por hobby, não dava mais. Entendi. E aí, hoje, você é uma maratonista, vamos chegar até essa parte da sua maratona, mas conta como foi lá no comecinho, sua primeira corrida, como que você fez, como que você foi evoluindo, porque o pessoal que corre geralmente tem toda uma história pregressa para contar, né? É pra ter, pelo menos, né? Exatamente. Pra se machucar menos. Então, assim, quando eu fiz 19 anos, foi ali entre 2013 para 2014. Dezembro de 2013, eu tinha 18 anos, estava com quase meus 19, e eu era casada, e eu ouvi, assim, no Natal, que eu tava ridícula com a roupa que eu tava, porque eu tava parecendo uma mulher grávida de 6 meses, e que eu deveria colocar roupas que não tivesse brilho para parecer cada vez menos. Ali eu parei, assim, por um instante, você fica com ódio mortal da pessoa, mas depois você passa a pensar, por que eu ouvi isso? E aí vem duas coisas. Primeiro, o relacionamento abusivo, porque eu deixo uma pessoa falar assim comigo, e depois, por que aos olhos dos outros eu tô desse jeito? Então, eu comecei a ter a primeira vez a reflexão de, eu preciso me cuidar. E eu fui, começo de virada de ano, a gente foi pra praia, e a gente estava na casa de um primo meu, e estavam os amigos dele, a família toda, e a família sempre foi obesa. E aí eu fui pular as ondinhas, porque eu gostava desse negócio de vamos pular onda, não sei o quê. E eu ouvi também desse meu primo, que era bem gordo, bem mais gordo do que eu. E ele falou assim, cuidado, hein, vai pular as ondinhas, a gente vai ter um tsunami, vai acabar com 2014, que a gente nem começou. E ali, no dia que eu fui, naquele momento, a gente deu risada, eu sempre levei na esportiva, mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E eu falei, eu vou pular essa onda e eu vou, não sei como, porque eu também não tinha muito dinheiro, eu vou pagar 1 ano de academia e eu vou entrar na academia. E ali eu falei, dessa vez eu vou fazer tudo certinho. E o primeiro check-up da academia, que você entra lá, faz aquelas fichas e tudo mais, o rapaz olhou pra mim e falou assim, realmente, você não... Vamos fazer seus testes aqui. Aí foi fazer os testes, eu tava com 42% de gordura corporal. Os testes naquela época não eram eletrônicos, então eram mais confiáveis ainda, porque você fazia ali, né, no adipômetro. E eu não tinha capacidade de resistência nenhuma, nem parecia que um dia na vida eu tinha treinado. E aí eu falei, bom, então com 96 quilos, 1,62 m, vamos fazer, vamos começar. E aí começou
a primeira orientação, 60 minutos de esteira, 5 vezes por semana. E a esteira da academia não era academia bonitona que o povo vê hoje, é academia de bairro, que você põe a esteira, olha para a parede e fica olhando para a parede. Às vezes não tem nem a TV, ou a TV funciona num canal que você nem sabe que canal é aquele. E eu não tinha fone, não tinha nada, meu celular não pegava nada disso, e eu ficava olhando para frente e ficava 60 minutos ali todos os dias. Até o dia que eu falei para ele, cara, eu preciso emagrecer mais rápido. Tá muito devagar isso aqui. Devia ter passado 2 semanas. Aí ele olhou e falou assim, faz 20 anos que você faz isso e tudo bem. Aí agora, assim, 2 semanas você quer acelerar o processo? Então tá bom, então você vai ter que correr. E aí eu fiz, como que corre? Aí ele falou, vamos começar a fazer trote intercalado. E aí ele começou a intercalar lá. E aí começou. Corria. Não corria, mas eu andava, assim, mais rápido, 7 km por hora. Pra mim era a corrida. Por 1 minuto, depois intercalava 5 minutos andando e assim ia. Até o dia que eu falei, eu quero hoje fazer 1 quilômetro completo a 9 km por hora. Aí ele olhou pra minha cara e falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. E esse dia, o mesmo ex, né, virou pra mim e falou assim, desce dessa esteira, você tá me envergonhando na academia. E aí eu fingi que eu não era comigo e continuei e fiz o meu primeiro quilômetro. E ali eu falei pra ele em alto bom som, da mesma maneira que ele tinha falado, um dia eu vou correr várias maratonas no mundo e você vai me ver em outdoor. Aquilo ficou gravado na minha cabeça assim de um jeito que nunca imaginava. Eu nunca tinha saído do estado de São Paulo, eu não sabia o que era uma maratona, não fazia ideia do que era isso. E eu lembro assim de várias pessoas na academia olhando aquela situação, que parecia uma briga mesmo, e outras dando risada, assim, tipo, sabe o que é a maratona? Olha a gorda ali correndo, né? E ficou mais ou menos por aí. E 6 meses depois, a minha primeira corrida de 5 quilômetros, quem patrocinou foi essa academia, porque eu virei amiga do dono, eu que abri a academia às 5 e pouco da manhã, então começou aí. E foram 6 meses de preparação para o primeiro 5 quilômetros. E 36 quilos a menos, 6 meses depois. Muito bem, então essa foi sua primeira corrida. Foi. E aí depois, uma série de outras corridas. Vai contando até chegar na meia lá. E depois... isso foi em julho de 2014, a primeira. Depois eu fiz mais algumas como pipoca, porque eu não tinha dinheiro para pagar as inscrições. Então eu ficava... Não sabia que não podia pegar água, nada. Então eu dava o meu jeito de levar minhas coisas. Eu só tinha um único tênis, não tinha relógio assim, naquela época. Eu não tinha aplicativo no celular, porque meu celular não tinha internet. Era tudo essas coisas. Mas eu queria muito. Então eu pensava, se eles já traçaram o percurso de 5 km, é só eu seguir o pessoal correndo. E aí eu fazia. Então fui fazendo e quando virou 2015, eu fiz mais uma corrida que eu consegui pagar e foi a primeira vez que eu subi no pódio. E eu não sabia quantas vezes eu tinha corrido na minha vida, mas eu consegui subir no pódio pela categoria. E aquilo eu falei, né? Por quê? Ainda falei pro pessoal da organização, vocês têm certeza? Porque eu olhava e falei, não é possível, sabe? Você passa a não acreditar naquele feito. E aí aquilo começou foi um bichinho que picou. Então foi 2015, entre 2015 e 2016 veio meu divórcio. Consequentemente, quando eu fazia direito, também veio a prova da OAB. E com tudo isso, continuei trabalhando, né? Então, a vida que segue, trabalhava em hospital e tudo mais. Eu era a parte de contratos ali, então eu ficava trabalhando. E eu falei, agora, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou correr? Eu tinha ficado completamente cheio de dívida no divórcio. E aí eu falei, bom, eu não tenho mais essa possibilidade. E eu tinha me formado professora de Zumba. Então eu trocava as minhas aulas de Zumba no condomínio para não precisar pagar o condomínio. Então as meninas pagavam. Eu trocava minhas aulas de Zumba por aulas na academia. E aí eu fui correndo na... Usou a Zumba de escambo praticamente. Eu usei a Zumba de escambo até onde o CREF deixou, né? Que até então não tinha uma legislação falando que se você não fosse professor de educação física não podia dar a Zumba. Então eu fiz tal, e as coisas foram acontecendo, só que chegou 2016, eu tinha que tomar uma decisão. Eu me entregava de vez para o processo da OAB, que eu não podia perder tempo nem correndo. Eu não tinha muito tempo durante o dia, então eu tinha que estudar o tempo que sobrava e eu não podia mais correr. Nesse processo eu engordei 22 quilos, porque eu abandonei tudo até passar. Primeiro não passei, eu fui encher a cara, a gente ficava lá o tempo todo nos bares da faculdade, para vocês verem como que eu não pensava em saúde, né?
E aí a coisa foi acontecendo, eu passei na UAB e eu vim morar em São Paulo. Então, setembro de 2016 foi quando saí de Mogi das Cruzes, vim morar aqui e, assim, consegui tudo pra cá. Então, eu vim pra São Paulo pra trabalhar, só que trabalhava na Zona Sul, morava na Zona Oeste e estudava na Paulista. Então, era uma triangulação que eu fazia. Como você mesmo disse, logística é tudo, e eu fazia, é nada, né? É Vamos nada. que é isso que segue. E aí eu prometi pra mim que eu voltaria a correr assim que passasse na UAB. Então eu tinha 2 coisas correndo contra o tempo. Eu queria logo ser advogada, porque de fato, pelo menos eu achava que ganharia mais. E eu queria voltar a correr o quanto antes. Então eu precisava passar na próxima prova. E foi assim que eu me entreguei diversas vezes ao processo da UAB. Entendi. Só para explicar para as pessoas que estão em casa e chegaram agora e talvez não tenham entendido, porque é que assim, a gente saiu entrando nos assuntos, né? Só que a gente não deixou algumas coisas bem específicas para quem está caindo aqui dos paraquedas e não conhece a gente. Somos casados, Isso. pais do Valentim, sócios, e a Isadora, ela é advogada, correto? Foi exatamente por isso que ele me escolheu. Exatamente. Usei bastante já os serviços jurídicos dela. E porque a gente foi emendando tudo, né? Você já falou que era advogada e a gente não apresentou que você era advogada. Então, só para deixar um quadro um pouco mais bem formado. A gente vai continuar construindo a história da Isadora aqui, mas já deixamos alguns pingos nos is, né? Isso. Porque já falou até do falecido e não falou de mim, o que é um absurdo. Mas como ela chegou em 2017... Mas eu nem cheguei em 2017 ainda. Exatamente. Você tá agora ela chega na parte boa da história da vida dela, que é quando ela assim, me conhece. Gente, o marido está sempre errado. Então, você passou no OAB, certo? Certo. Eu vou continuar esmiuçando um pouco mais a corrida, porque depois que você me conhece é que você começa a correr mais, ganhar os pódios, fazer sua primeira... Patrocinador oficial. Sua primeira meia maratona, sua maratona. Então eu vou esmiuçar um pouco mais essa parte da corrida. Vai, conta. E aí depois disso que você fez sua primeira corrida, se livrou do traste, conseguiu um homem de verdade, lindo e maravilhoso, aí sim... Nem é leonino, né? Imagina se fosse. Tá bem os sócios aqui, né? E aí... você continua a sua história, vai. Então, em 2017, em maio, passei na UAB, consegui, enfim. E aí eu falei, bom, agora eu posso me divertir. Então, eu consegui outro emprego, aí eu fui trabalhar próximo da Paulista. E aí eu me divertia com quem? Com a minha prima, que tinha 15 anos. E eu tinha meus 20 e poucos, aí eu levava ela... Então, eu levava ela pra tomar suco, assim, porque não tinha muito o que fazer com ela. Então, eu levava ela pro cinema. A pobrezinha, né? Não podia. Então, eu levava ela pro cinema. Quando eu levava ela num bar, era porque ia ter um negócio legal naquele bar que ela podia frequentar. Então, eu não tinha muitas referências e eu não tinha amizades aqui. E aí, foi quando eu decidi entrar na Smart Fit da Paulista, que eu fiz as amizades que eu tenho até hoje. As meninas foram no nosso casamento e tudo mais. Sim. E ali começou assim, elas eram mais maromba do que corrida, mas eu era viciada. Então, a primeira coisa que eu vi parecia aquela, sabe, um amor à primeira vista, assim, eu, a esteira, e eu falei, meu Deus, essa esteira é perfeita. E aí comecei. Então, eu fiz amizade também com o Rafael, que era um personal da academia, e aí ele falava, então vamos acelerar a tua corrida, tal. Só que ainda não tinha feito tantas provas assim, né? Eu falei, bom, agora eu quero, ao invés de fazer uma prova, eu quero me preparar para fazer os primeiros 10 quilômetros. Então, eu tinha, como se eu tivesse apagado da minha cabeça aquele ato de quase um ano sem treinar. E falei, vou voltar para os 10. Eu nunca tinha feito 10. E aí, começou. E aí, minha vida começou assim, eu falo que a vida começou a deslanchar, porque 2017 foram vários pontos, assim, que eu consegui dar de virada, até o dia que eu tinha comprado ingresso para ir pro cinema com a minha prima, e ela me deu o bolo, falou, não vou poder ir, porque eu vou sair com as minhas amigas. E eu falei, agora, meu Deus, no escritório, ninguém queria assistir Liga da Justiça comigo, e uma amiga minha, que hoje, inclusive, é casada com a Cristiane, que tá no Flamengo, né? A Ana virou para mim e falou assim, baixa esse Tinder aí, acha alguém para ir com você. Ninguém quer ficar assistindo esse filme com você, mas talvez tenha um louco. E isso era uma... O louco. Era. E aí eu achei exatamente, a gente achava que era coisas do acaso, do amor à primeira vista e tudo mais. Hoje a gente sabe que era o algoritmo.
porque eu coloquei lá que eu queria achar alguém que fosse comigo assistir aquele filme, e ele tava exatamente com o mesmo roteiro na bio dele lá do Tinder. E aí a gente saiu a primeira vez no dia 17 de novembro, e nunca mais a gente se desgrudou. Então, dia 20 a gente foi no cinema, aí depois ele foi pra festinha dele no Rio de Janeiro, que essa parte ninguém conta, né? Você tá contando? Essa Hoje parte, é só você que fala. essa parte aí. Prossiga. Eu não vou nem me defender, vai, continua. E aí, quando ele voltou, me pediu em namoro, mas a gente já meio que considerava só o dia 17. A gente nem contou mais as outras datas. Então, eu espero que nessa festa ele tenha ficado sozinho, de fato. E aí, a gente começou um namoro ali que, como eu já tinha sido casada, eu não tinha muita paciência esse negócio de namoro. Então, era 3 dias aqui, 2 dias lá, não sei o quê. E aí, como eu morava com a minha tia, era raro ele vir, porque ele morava com o ex-sócio dele, então que ficava mais sozinho que tudo. Então, eu mais ficava na casa dele e começou a ser bom pra mim, porque ele morava perto da Paulista. Eu estudava, eu trabalhava, fazia pós, fazia tudo perto da Paulista, treinava ali. Aí começou a ficar interessante pra mim, econômico, inclusive. Aí eu falei, acho que eu vou começar a ficar por aqui. E aí, eu falei pra ele assim, domingo eu tenho uma corrida. Aí, domingo, 5 horas da manhã, você vai acordar pra correr? Aí a primeira vez maluca, ele foi pra ver como que era, porque acho que ele vai, tá bom que vai 5 horas da manhã correr. E aí foi comigo, a segunda ele foi correr, a terceira ele também foi correr, só que aí ele corre sempre os quilômetros a menos, né? Então, se eu faço 10, ele faz 5. Se eu faço 21 no máximo, ele faz. A gente fazia 5 também. Eu fazia quando tinha as provas de 5, 5, 5, aí tinha que fazer. No começo, nós dois começamos fazendo 5. Isso. Aí a coisa foi indo. Não existia 2 para eu fazer, então eu era obrigado a fazer 5. É porque pagar pra fazer caminhada é sacanagem. Aí foi indo, quando chegou em foi a primeira vez que eu fui pro Rio, em janeiro de 2018. Foi isso? Não, janeiro. Dezembro, meu aniversário. Não, quando eu. Foi um Primeira pouco vez que foi no depois. Rio pra correr? Foi. Eu fui pro Rio pra correr em 2019. Foi em junho. Mas eu conheci os amigos dele antes. E quando eu conheci uma amiga dele ali, entre 2018 pra 2019, a Carlinha falou pra mim assim, eu sou personal, tal, casado com o Daniel lá, né? Que também é personal, os 2 amigos dele falaram assim pra mim, vamos correr uma meia maratona? Eu tinha acabado de fazer 10 quilômetros. Falei, meu Deus. Ela falou assim, você treina e a gente faz a meia maratona em julho de 2019. Eu falei, tá bom. E aí eu falei, aonde vai ser? Ela, aqui. E aí eu lembrei de quando eu falei, eu vou correr o mundo ainda fazendo maratonas. Aí eu ia fazer a primeira meia, falei, nossa, aquela frase está se concretizando. Então eu a gente viajou para o Rio de Janeiro, e aí fiz toda a preparação durante 6 meses. Colocou uma meta. Coloquei a meta e falei, vou fazer em menos de 2 horas. Ela olhou para mim e falou assim, amiga, calma. Deixa eu te explicar. São 21 quilômetros. Você nunca fez nem 15. Então, você vai ter que passar pelo... Primeiro termina, né? Ela todo fez. Mundo Primeira pensa. coisa, foco em terminar. Cruzar a linha. Ela falou, primeira coisa, pega a medalha. Eu falei, olha... Mas era a Rio S21, 2019. Eles tinham 4 cores de medalha. E eu falei, eu não quero ficar com a última. Eu quero a medalha... Não precisa ser a primeira, mas eu quero a terceira. Eu não quero pegar a última. Aí ela, tá bom, mas treina. E aí, calhou que eu treinava muito mais do que ela. E aí, eu passei a me envolver muito mais com esse universo do que eu preciso comer para correr melhor. O que eu preciso fazer, qual o tênis que eu preciso comprar. E aí, sim, começou. Primeiro, o relógio, que foi ele que me deu. Até hoje é o mesmo relógio que eu uso. Hoje. Muito bom. E aí, começou. Eu comprei um tênis de corrida, a coisa começou a funcionar mesmo. E eu comecei a fazer fortalecimento para não me lascar no dia da prova. E aí, quando eu entrei a gente chegou assim e foi fazer a prova, eu falei, meu Deus, eu vou fazer 21 quilômetros. Por que eu fiz isso? Aí era assim, vamos que vamos. Eu já tô aqui, agora tem que ir. E assim, no momento da largada, eu falei, eu preciso fazer em menos de 2 horas. Eu prometi pra mim que eu ia fazer isso. Então, eu não prestava atenção nos outros corredores. Eu estava prestando atenção na minha passada, na quantidade de água que eu estava bebendo, se eu conseguia controlar a vontade de fazer xixi, tudo isso, assim. Pensava em mim, só em mim, e aí eu estava ouvindo um podcast, que também comecei a ouvir podcast por causa dele, porque eu detestava ouvir podcast. Criticava pra caramba, né? Na minha cabeça era, Como gente, assim? esse povo falando na minha cabeça. Treinando e o povo falando.
E aí eu tava ouvindo, era o Flávio Augusto com Oscar Schmidt. E eu tava no quilômetro 16. Assim, eu já não tava aguentando mais. Eu falei, por que eu fiz isso? E era uma subidinha, assim, no centro histórico do Rio. Quando o Oscar Schmidt fala exatamente assim, o bom atleta é aquele que faz mais quando não está aguentando mais. E aí eu fiz, meu Deus, faltam só 5 quilômetros. E aí que sim começou aquela coisa na cabeça de, você já fez 16, como não consegue fazer 5? Eu falei, não, agora eu vou terminar. E aí passou um pessoal, falta só 5. E eu falava, falta só 5, já foram 16. Então, quando chegou assim, no quilômetro 20, tinha também a Carol Salermo, que é uma fotógrafa, e ela gritava, falta só mais um. E aí era na cabeça, eu não sei nem explicar o que estava passando, assim, mas, meu Deus, eu tinha corrido 20 mil metros. E aí eu não colocava mais, eu corri 20 quilômetros, eu tinha corrido 20 mil metros. Faltava 1 quilômetro. Então a coisa foi muito fácil. E quando eu passei, deu 1 hora, 59 minutos e 14 segundos. Então, peguei a terceira medalha, não peguei a última. E a minha amiga chegou 2 horas e 13, né? Chegou muito depois. E ela não tô acreditando que chegou antes de mim. Eu falei que tava me preparando. Então ali eu falei, eu quero fazer isso mais vezes. Então eu me inscrevi, saí de lá alucinada, como várias pessoas fazem, né? E me inscrevi para a próxima prova em setembro. E aí eu fiz a minha maratona em São Paulo. Então eu fiz em julho de 2019, eu fiz a primeira. E depois, em setembro, eu fiz a segunda aqui, mas aí eu fiz sozinha. E não foi uma surpresa também terminar em menos de 2 horas, porque eu já sabia como fazer. E aí eu fiz em 1 hora e 48. Foi a primeira vez assim que eu também fiz em menos de 1 hora e 50. E estava me preparando já para... Falei, agora meu próximo passo era fazer em 1 hora e meia. Então não fazia ideia de o que eu precisava fazer, mas eu ia ali, eu tinha decidido começar a procurar um treinador, porque até então eu só tinha os meus amigos personais que davam toques, davam aquelas orientações de planilha e o aplicativo da Nike, aquela coisa toda. Começou assim. Bom, e aí você foi se amadurecendo nessa parte da corrida, cada vez reduzindo o tempo, né, que você terminava as provas, cada vez melhorando, até que você entrou na sua primeira assessoria e lá você conseguiu progredir e evoluir bastante. Porque foi na época que corrigiu os detalhezinhos, né? Foi. E aí você conseguiu começar a pegar mais troféus, mais pódios. E você veio numa sequência muito boa ali. Foi no ano de 2022. Foi assim. Primeiro, logo no final de 2019, eu engravidei. Não imaginava que a gente engravidaria tão rápido. A gente estava com o casamento marcado para abril de 2020. E engravidei no finalzinho de dezembro ali, entre novembro e dezembro de 2019. E aí tava com o Valentim e não podia correr. Eu tinha um pai que ficava olhando pra minha cara. Diminui. Era um saco. E eu não sabia, né? Não tinha passado com o médico ainda, então não tinha uma liberação para fazer atividade física, então eu fazia caminhadas. Então foi um baque nessa parte de treinamento, porque eu estava preparada para ser mãe já, mas eu não estava preparada para sair de um volume de 50 quilômetros por semana para 10. E devagar. Então era um negócio muito assim impactante. Por mais que eu comesse saudável, eu continuava comendo a mesma quantidade, porque foi do nada. Então, quando eu passei com a médica, ela liberou, falou que estava tudo bem e que eu podia continuar, e veio a pandemia. Aí fecharam todas as academias. Ali eu fui tendo um indício de minha vida mudou demais, quando que isso vai voltar, e agora eu tenho um bebê, meu Deus. Então a cabeça foi entrando em parafuso. Então eu corria na rua de máscara, que era muito difícil, correr grávida de máscara na rua, com calor às vezes de São Paulo, com tempo seco. E aí eu lembro assim de ter feito 4 quilômetros e falar, meu Deus, fiz 4 quilômetros em 40 minutos, Jesus amado. Eu fazia quase 9 quilômetros, 8 quilômetros e pouco em 40 minutos. Aí e agora, né? Como que vai ser minha vida quando ele nascer? Como que vai ser as academias? Se vai abrir, se não vai abrir? Então, eu passei até o 7º mês fazendo atividade física regularmente. Depois fazia mais alongamento, porque as costas doíam muito. E fazia tudo dentro de casa. E aí, fazendo, o Valentim nasceu. E assim que ele nasceu, a primeira pergunta que eu fiz para a médica é quando eu posso voltar a correr.
Ela olhou e falou, então, a gente vai ter que começar devagar. Você acabou de passar por uma cesárea, por escolha sua, inclusive. Podia ter feito parto normal, mas eu não queria. E ela falou, então, a gente tem que passar primeiro agora pro pós-operatório, fazer tudo bonitinho pra gente continuar fazendo aí o seu acompanhamento para liberar. 36 dias depois ela me liberou, depois que ele tinha nascido. E aí era muito estranho. Porque daí o peito doía, porque estava muito inchado, porque a barriga estava sensível. Eu nunca senti dor nenhuma, mas era muito diferente. Era como se eu nunca tivesse corrido a minha vida, como se eu tivesse voltado em 2014. E aí eu comecei aos pouquinhos, e como você tinha que sair para trabalhar todos os dias, que apesar, na época ele tinha um e-commerce, e apesar de vocês comprarem pela internet, alguém tem que entregar. Alguém tem então, que despachar, né? tinha estoque e tudo mais, tinha que fazer esse gerenciamento, e eu trabalhava com ele, mas de casa. E aí era o trabalho, porque quem empreende, nem todo mundo tem ali o luxo de tirar sua licença. E aí eu queria correr e às vezes eu não conseguia nem escovar o dente. Tinha dia que ele chegava em casa, 5, 6 horas da tarde. Eu ainda estava com o mesmo café da manhã que ele tinha saído, porque eu não tinha tempo. Eu falava, meu Deus, essa criança passa o dia inteiro mamando. Então, ao mesmo tempo que eu amava ser mãe, fazer tudo, eu tinha me perdido de mim. Então, eu só me via mãe. Não me via mais esposa, não me via mais corredora, não me via mais empreendedora, não me via mais a pessoa que trabalha, não me via mais advogada, e entrei na depressão. Então, 4 meses depois que o Valentim nasceu, de madrugada, eu decidi que eu ia me separar. Porque na minha cabeça nada fazia mais sentido. O problema não era todas as mudanças que eu tinha tido, o problema era ele. Então, era um negócio muito assim... A quem eu vou culpar todas as mudanças que eu tive? Já sei, né? O pai. O pai. E foi muito difícil. E assim, naquele momento, se ele não tivesse, já sei, a gente vai alugar uma esteira. E aí foi assim, e você vai passar a fazer terapia. E aí a primeira coisa que a gente fala quando a gente tem preconceito com terapia, eu não sou louca. Mas ali eu tava tão mal que eu aceitei qualquer coisa que me deixasse de volta a ter uma vida além de ser mãe. Eu era 100% tempo mãe. Amava e chorava porque eu tinha culpa de não querer ser 100% mãe. Era muito louco. Então, acho que algumas mães vão me entender aqui. E aí, eu fui fazer a terapia. A gente alugou a esteira. A gente morava num apartamento de 70 metros quadrados. A esteira ocupava 40. A esteira pegava metade da sala. E eu não podia treinar de manhãzinha, porque ela fazia um barulho muito grande dentro do apartamento. Então, eu ia acordar não só meu filho, mas os vizinhos. Então, eu passei a treinar à noite, quando ele chegava. E aí, era mais... O Valentim ficava engatinhando e tentando subir na esteira, né? O Valentim queria subir na esteira, e aí ele se arrastava porque ele queria entrar dentro da esteira. E assim, era o que dava para fazer. Então, a gente fez o melhor que a gente podia com o que a gente tinha. Exatamente. Então, eu lembro, assim, quando os caras levaram a esteira, e era uma esteira profissional, maravilhosa, e compensava muito. E aí, e foi indo. E foi assim até começar a abrir as academias. Então, eu fazia um programa da Mamãe Sarada para fortalecimento e intercalava com as minhas corridas. Eu corria o quanto dava. Às vezes corria 4 km, às vezes corria 3, às vezes corria 7, mas era o quanto dava. Era só para não ficar parada. Não tinha prova, não tinha nada. A gente chegou a comprar uma esteira que a gente chama de esteira de saci antes dessa. Foi mesmo. Porque só cabia um pé, não dava para trocar o pé. Era muito ruim. Foi por isso que a gente resolveu alugar. Tivemos que devolver a esteira, né? Ainda bem que comprou pela internet, tem uns 7 dias ali. Nossa, foi muito Subi ruim. na esteira, eu falei, não dá. Não Só dava. se arrancar uma perna pra poder correr não nisso tinha aí. Como. E aí Aí eu comecei a pegar gosto de novo. E finalzinho de 2021 eu me inscrevi para uma meia maratona. Porque, assim como lá atrás, eu tinha o hiato de, eu fazia 5 km subir no pódio, vou fazer 10. Eu também esqueci que eu tinha tido um filho, que eu não corria mais regularmente, que eu não tinha mais a mesma performance, e fui lá e me inscrevi em 21. Mas você tem um pouco disso, né? De estar sempre se desafiando. Então, acho que, por um lado, tem isso, né? De eu te esqueci, não era para ter feito isso. Por outro, tem o lado de que isso te mantém sempre mais próximo da alta performance que eu posso naquele momento, né? Exato. E aí foi a primeira meia maratona depois de ter tido o Valentim, em dezembro de 2021. Eu quebrei. Quando a gente fala quebrei, né, na linguagem da corrida, é porque não dava mais. Mas você terminou. E eu terminei. Só que eu terminei ela em 2 horas e 15 e pouquinho. E eu tava assim, eu terminei chorando, porque eu terminei ela péssima. Não foi só o tempo.
Porque eu sempre comparei o meu tempo comigo mesma. Mas não era só o tempo que eu tinha terminado, era o estado físico que eu fiquei. E mental. E mental. Eu fiquei assim, abalada. Eu tinha deixado o Valentim pequenininho pela primeira vez em casa com o pai. Nada a ver, né? Não tinha deixado em casa com ninguém estranho, mas eu tinha deixado ele para trás para ir correr, para fazer uma coisa que era só para mim. Então, tinha uma sensação de culpa pela primeira vez. Ao mesmo tempo, era uma sensação de alívio que eu tinha conseguido fazer uma coisa para mim. Então, era um misto muito grande. Eu sabia que eu ia chegar em casa, ele ia estar acordado, eu não ia ter dado leite ainda. Era muito misto na cabeça, assim. Mas foi muito importante. Então, ao passo de que eu quebrei, mas eu também me reformulei naquela corrida. E aí eu entrei em 2022 inscrita, eu tinha participado do programa Joel J. E aí eu entrei inscrita, eu lembro da pergunta dele no programa lá que ele fez com o pessoal do Grupo Primo na época, e foi também em dezembro de 2021. E aí ele pergunta assim, o que você ainda não se desafiou, o que você tem medo de fazer que você acha que não é para você? Aí eu pensei na minha cabeça, uma maratona. Aí eu me inscrevi para a maratona em junho de 2022 e comecei a correr. E ali eu contratei, na época, o treinador da Rafa, fiquei 2 meses com ele. Aí a gente achava não tinha como continuar por causa do valor. Aí eu fui para outro rapaz que me acompanhou também até a maratona. E ali foi quando eu fiz, assim, fiquei 7 meses, né? 7 meses treinando intensamente. E aí eu tinha um novo desafio, não fazer maratona em 4 horas. Então, da mesma maneira que eu me coloquei de não terminar uma meia maratona em 2, eu falei, se eu posso fazer em menos de 2 uma meia maratona, eu posso fazer em menos de 4 horas uma maratona. Então, eu treinei para aquilo e fiz em junho de 2022 a maratona do Rio de Janeiro, de novo no Rio. Rio me trazendo de novo as primeiras experiências com o esporte. E aí eu fiz em 3 horas e 45. Então, para mim, foi assim, fiquei em 9ª colocada na minha categoria. Eu desacreditei. Foi mais uma vez, foi igual o primeiro pódio, assim, já tinha pego. E aí começou a pegar os pódios. Então, a maratona me deixou muito veloz em 2022. Só que eu intensamente... Né? Porque para fazer uma resistente. maratona... Então, para fazer... colocado. E aí para fazer as outras, qualquer prova de 5, era muito rápido. Então eu comecei a pegar pódio muito. Só que essa performance também atrapalhou meu estado mental no trabalho. Porque a gente não estava tendo o lucro que a gente imaginava com o trabalho que a gente tinha feito. E aquilo, para mim, o único ganho que eu tinha era o ganho quando eu estava correndo. Porque eu trabalhando parecia que eu estava trabalhando. Eu trabalhava e a gente não fazia dinheiro. Então, na minha cabeça... a única coisa que podia me salvar naquela situação, de novo, era correr. Então, me entreguei demais. E o dia que eu não consegui um pódio, que na minha cabeça ia conseguir, deu um trave, assim, de você meio que não serve mais para aquilo. Então, foi finalzinho de 2022. E eu lembro que em dezembro eu tinha uma prova comprada junto com você, que eu falei, eu não vou. E foi a primeira vez na vida que eu deixei uma prova que eu comprei para trás ali, assim... Para mim foi um momento de, eu não quero mais fazer isso. Se não for para ser na performance que eu estava acostumada, eu não quero mais. E foi por causa de uma perda. Eu não estava sabendo lidar com aquela frustração, não. E a falta de alvo também, né? Porque você queria fazer uma maratona e não conseguiu. Aí o que aconteceu foi que eu mudei de assessoria. Fui para a assessoria do Ademir e tinha muita gente lá indo para a assessoria dele para fazer a meia maratona de Buenos Aires. E a gente estava com um financeiro crítico para fazer uma viagem. E eu tinha me programado para fazer essa meia maratona. E aí ele falou assim, não, vamos fazer então, e depois queria me levar para Berlim. Eu falei, mas é tudo em euro, sabe? Então, para a gente fazer uma prova dessa, você começa a pensar, não é só em você. Você vai, embarca, paga o seu. Eu tenho uma família, eu quero que todo mundo vá comigo. Eu não quero viajar para Berlim e deixar minha família aqui e falar, eu volto com a medalha para vocês e me curtir lá sozinha. Para mim não ia ter graça nenhuma. Então, como que eu ia fazer? Não ia. Então, decidi não fazer. Eu comecei a me entregar para o trabalho de uma outra forma. Eu tinha passado por uma mentoria também com o Joel, que tinha mudado nosso trabalho 360.
comecei a estudar mais ainda como que eu ia aplicar marketing, como que eu ia fazer os negócios. E as mentorias acabaram vendendo. E aí começou a vender muita mentoria. Eu comecei a ver que aquilo funcionava mais do que a corrida. Estava me dando mais direcionamento do que qualquer outra coisa. E treinava muito malemar, assim, por obrigação. Em 2023 foi o ano que eu treinei por obrigação para me manter saudável. Foi só para isso. Foi só para mostrar para meu filho que treinar era importante, que tinha que continuar ativo de alguma forma. Mas Então, também foi o melhor ano de resultado financeiro. Exato. Chegamos em 2023, ano passado. Aí, 2023, você acaba deixando um pouco essa sua identidade de corredora, esse seu lado corredora e maratonista de lado, e começa a ficar, digamos assim, obcecada por construir um resultado na área de marketing, correto? Sim. E agora a gente vai falar um pouco sobre isso também. Chegamos na parte de marketing. Como foi essa construção? Como foi que você conseguiu sair do zero até conseguir as plaquinhas e os faturamentos que você conseguiu? E como foi essa parte? Acho que essa parte que você pivotou a carreira também é bom você contar um pouco pro pessoal. Que você estava trabalhando numa outra área, com outra coisa, e aconteceu o episódio. Vai. De 2018 para cá, né? Quando eu ali a gente já estava com relacionamento, já morava junto e tudo mais. Chegou uma vez, ele tinha um e-commerce e eu estava domingo fazendo um processo pro escritório que eu trabalhava. E aí ele vai, por que você tá trabalhando hoje, né? Tua chefe não tá trabalhando hoje, né? E aí eu falei, porque eu tenho prazo para entregar amanhã. Não... E assim, eu tinha recebido na sexta de tarde para entregar na segunda. E para quem é advogado sabe que prazo é prazo. Não tem, não tem, amanhã eu entrego. Não tem amanhã, é hoje. E aí eu fui entregar para ela segunda-feira. E ele falou, se você perder, o que acontece? Aí assim, se eu perdesse aquele processo, o escritório pagaria alguns milhões ali. Só que se eu ganhasse, nada ia acontecer. E aí ele falou assim, não tem nada a ver com o teu salário, não tem nada a ver com a tua vida, mas o que você faz, me mostrou assim, na época ele usava a X-Tech, e aí me mostrou quanto eles tinham vendido no dia. Ele falou, o que você faz no mês, eu faço no dia. E eu tinha uma responsabilidade infinitamente maior, porque ele vendia óculos e se alguém não quisesse o óculos, era só devolver, ele devolvia em dinheiro e estava tudo certo. Do contrário, a pessoa ficava feliz e contente e eu lá lascada. E aí ele estava lá feliz e contente, trabalhando no momento que ele achava que tinha que trabalhar. Então ele fazia a rotina dele e eu nunca tinha vivido desse jeito. Todas as vezes que eu empreendi na minha vida, foi por uma necessidade de ter um valor extra. Então na minha cabeça, a venda era renda extra. E aí foi quando a gente foi fazer o primeiro curso do Érico Rocha. Aí eu saí do escritório, comecei a advogar por conta. Tomei calote de todos os colegas advogados que naquela época eu estava fazendo diligências. E aí eu fiquei assim, e agora o que eu vou fazer? A gente abriu uma loja de semijoias online. Quando a loja começou a melhorar um pouquinho, eu não sabia o que estava fazendo, ele não podia mais me instruir, a coisa não começou a dar certo, a gente fechou a loja. Depois fui trabalhar com ele no e-commerce que ele tinha, que começou a pegar uma proporção muito grande. E eu trabalhava ali quanto advogada, tal, só que eu estudava o que eles faziam de estratégia de marketing, porque eu também não só queria trabalhar com aquilo, mas eu tinha que entender a parte do consumidor ali no final. E aí a gente fazendo curso de Érico Rocha, tentando fazer lançamento, eu tinha passado por um processo de emagrecimento grande ali com a Mayra Card, que eu fiz tudo, e eu queria saber o que eles faziam. Fui estudar todos os cursos, fui fazer, falei, bom, vou trabalhar na área de emagrecimento, sou técnica em nutrição, vou fazer esses cursos de coach e vou trabalhar com emagrecimento. Fiz curso de coach, PNL, tinha uma parte lá de hipnoterapia, análise de comportamental, fiz todas essas formações durante quase 1 ano e meio, terminei um pouquinho antes do Valentim nascer, então diferente do pessoal que faz curso de final de semana, eu fiz a formação inteira do MBA, entregamos TCC, tudo, mas todas as vezes que eu fiz um lançamento na área de emagrecimento, eu não conseguia vender. Então, o meu problema na cabeça era, vendas não é para mim. Então, eu fazia o marketing bonitinho, mas não sabia fazer a venda. E a coisa foi acontecendo até que chegou no final de 2023, eu estava num dos infinitos cursos que eu estava fazendo de marketing, e estava o Jota, a pessoa que eu já considerava muito. E aí ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Esperou todo mundo sair.
eu tinha solucionado um caso de um aluno dele no dia. E aí ele falou assim, você viu o que você fez com o aluno? Daqui, que saiu aqui feliz e contente? Ninguém quer emagrecer com você, as pessoas precisam ganhar dinheiro com você. Então, você acabou de colocar ali, ó, ele falou, economizou R$12.000 com o advogado por uma fala que você teve de atendimento ao consumidor. Então, assim, ninguém quer emagrecer com você. Esquece isso. Muda e entra na sua área de talento. E ali, eu falei, lascou, porque a gente estava trabalhando junto e a gente tinha montado um e-commerce com a quebra de sociedade que ele teve. A gente montou um e-commerce de produtos saudáveis e eu falei, os produtos saudáveis eram justamente para quando eu fazia uma receita, levava as pessoas para comprar aquilo e aí, só que a gente não tinha uma margem de lucro. E aí eu falei, bom, eu cheguei em casa e falei, sabe tudo que a gente veio de 2018 até agora, 2022, falando de emagrecimento? Então, a gente vai pivotar. E eu entrei primeiro na área de atendimento ao cliente, que na verdade era para apoio ao empreendedor digital, porque eu sei que tem muitos que não sabem a regra em si e acabam pagando multas extraordinárias à toa. E eu falei, eu vou proteger o empreendedor, ao invés de mostrar sempre o lado do consumidor que a lei já fala. E aí eu comecei a trazer isso, de repente a gente foi para a experiência do cliente e cada vez refinando mais, e a gente chegou em marketing e vendas e focados no público de quem eu sou, mães. Então, quantas mães precisam de uma renda extra, quantas mães elas precisam, às vezes, largar o emprego formal para acompanhar o desenvolvimento do filho. Então, foi ali que a gente começou a construir um brand diferente na área de marketing. Então, jamais me vejo advogando, não consigo. Para os advogados aí, eu sei que o trabalho de vocês é incrível, mas eu não tenho estômago para isso. Não dá. Eu descobri que não gostava de advogar advogando, não deu para mim. Passei por assédio, passei por várias coisas na advocacia que eu não recomendo para ninguém e a OAB não me apoiou. Então, assim, não foi bom. Né? Nunca consegui fazer um registro de um assédio numa audiência. Nunca ninguém quis levar a sério aquilo que a gente estava falando. A gente já tinha sofrido como aluna assédio também de um juiz uma vez num cursinho que também ninguém levava para frente. Então ali eu já estava vendo que o meu mental não ia durar ali. Então foram essas mudanças assim. E hoje no Instagram e no YouTube é outra pegada. A gente faz o nosso horário, a gente constrói um conteúdo que gera realmente valor para as pessoas. Consegue escalar o negócio, impactar muito mais exatamente. vidas, né? E assim, falar exatamente com quem eu quero falar, mostrar aquilo que eu quero mostrar para as pessoas e mostrar aquilo que não deu certo, para que elas não façam aquilo que eu fiz de errado, que a gente gastou aí quase R$300 mil em cursos e mentorias e foi muito difícil chegar num que a gente olhasse assim e falar, é isso aqui que dá certo, vamos testar e vamos fazer acontecer. Então, foram essas transições dentro desses últimos 5 anos. Entendi. E você falou que você hoje fala especificamente para mães. Como que você chegou nessa conclusão? Por que você quis falar diretamente com esse público? Conta um pouco aí. Eu tenho sempre uma vertente que é assim, você é o cliente que você atrai. Então, ao longo das minhas mudanças de identidade, de fato, eu atraía pessoas semelhantes, né? O semelhante acaba atraindo o semelhante por forma de pensar. Não só, às vezes não é a forma de viver a vida, mas a forma de pensar. E aí eu tava vendo assim, que dentro do meu Instagram realmente tinha muitas mães, e a gente resolveu ir numa mentoria do Flávio Augusto, do Caio Carneiro e do Joel, esse finalzinho do ano. Sim. Agora de 2023. E lá, assim, a primeira sacada, sabe quando você tem que ouvir a pessoa que está contigo? E por que você não fala com mães? Foi essa pergunta que você me fez. Eu falei, mas eu já falo com mães, mas não diretamente. E aí eu falei, a gente estava refinando tanto, por que não mudar esse posicionamento? Então, hoje eu vejo que eu consigo trazer para as mães, não precisa passar por aquela maluquice que eu passei na maternidade. Você pode encontrar a sua rede de apoio e, de fato, conseguir ter um sucesso profissional sem que você precise largar o desenvolvimento do seu filho. Então, foram essas lógicas que me fizeram ficar.
com o público de mães. Não que eu não tenha os outros públicos, né? Que sempre tem. Tem os mentorados que são tem homens. Tem os mentorados né? homens, que inclusive tem mulherada são os mais aplicados. Mães, né? Tem mulheres que não são mães, né? Tem mulheres que não são mães, mas valorizam a família. Tem mãe de pet, acontece. mas foi uma transição para mim muito boa, porque hoje eu consigo produzir conteúdo com a maior facilidade. Porque é exatamente quem eu sou. Não preciso... Ai, meu Deus, agora eu não posso mostrar isso aqui porque não faz parte da estratégia. Não, é pelo contrário. Deixa eu mostrar isso aqui que faz exatamente fit com o público que está assistindo. Tá, uma das coisas que eu vejo que o pessoal... É que assim, nós somos generalistas, né? Já chegamos a essa conclusão. Sim. Inclusive tem um livro que eu estava lendo e tive que parar porque entrou outro no meio, que é o Generalistas Vencem no Mundo dos Especialistas. E lá eles falam bastante sobre as vantagens que os generalistas também têm. Nós sabemos falar sobre muitas coisas diversas, e isso que atrapalhou, acho que um pouco, essa pegada, né? Que você saiu completamente da área da saúde para ir para a área do marketing. E, de repente, agora você fala sobre marketing para mães. Uma das coisas que o pessoal mais gosta, que eu vejo no seu Instagram, é a parte dos stories, que é a parte que você cria as histórias, as narrativas e tudo mais. Então fala um pouco sobre as estratégias que você usa no Instagram e o que a pessoa que está ouvindo lá do outro lado consegue usar, por que ela deveria te seguir, o que você pode ajudar ela a se desenvolver e a usar a ferramenta. Eu vejo que a ferramenta, não importa a rede social que você tá, se você não tiver conexão com quem está do outro lado, ela não resolve. Então, pouco adianta a gente fazer um podcast, por exemplo, sem ninguém ouvir. Sim. Então, não vai adiantar nada fazer um vídeo sem ninguém assistir, assim sucessivamente. Você que está do outro lado, então já compartilha esse episódio para o máximo de pessoas que você conseguir. Compartilha no grupo da família, geralmente funciona. O grupo da família é muito bom. E o que é importante quando a gente está falando de conexão com o outro é você ser sincero. As pessoas, muitas das vezes, elas rompem a barreira da criatividade, da conexão, da identificação com o público, porque elas vão para o Instagram para fazer dinheiro. E o Instagram é uma rede social. A gente traz dinheiro ali porque consegue fazer com que funcione a conexão com o público. Então, eu estabeleço conexão, identificação e gero confiança para aquela pessoa através dos resultados. Então, assim, tem muita gente que lê um livro e monta um curso. E a pessoa não sabe desenvolver sobre aquilo. Então, não é sobre você ganhar dinheiro com as redes sociais. É você saber quem você, de fato, genuinamente vai ajudar do outro lado quando você monta alguma coisa. Então, como que as pessoas vão assistir os meus stories? Uma das coisas que os meus mentorados mais gostam de ver são os stories. Isa, como que você fez esse conteúdo? Eu só fiz, é o dia a dia. Só que para eu contar uma história para você, como que você vai clicar numa caixinha, responder uma enquete, fazer alguma coisa, se você nem sabe o que se trata? Então, eu contextualizo tudo que eu vou fazendo durante o dia. Dá mais trabalho? Dá, mas trabalhar dá trabalho e a gente é adulto para isso. Então, eu falo que era muito mais difícil quando eu era pequeno, tinha que vender chocolate na escola. Então, hoje, colocar a cara no Instagram é a coisa mais fácil do mundo. Eu tô na minha casa, com a minha internet, com o meu celular, onde eu estiver. Então, contextualizar para gerar uma conexão. As pessoas precisam entender. Você tem que partir da premissa que ninguém sabe o que você faz do outro lado. E elas precisam entender um contexto. Você não começa uma história no meio do livro. Você começa a história da primeira página. Então, por que quando você vai fazer qualquer outra coisa, você quer que as pessoas entendam? Isso é arrogância. Então, é entender que eu preciso explicar para a pessoa o que eu vou fazer agora. Ela precisa entender o que eu estou fazendo agora. E isso faz com que ela engaje. Porque ela fala, olha, que legal essa sequência. O que eu vejo é que tem gente que às vezes pega, eu vou fazer esse Reels explodir. Pega o Reels e compartilha nos stories. Não vai explodir. Não tem contexto. Você tem que explicar o que era aquela história, colocar o seu vídeo ali para as pessoas assistirem, para que elas cliquem de fato e continuem no seu... do contrário, você vai virar uma máquina de links e ninguém vai clicar. Então, o problema é falta de consistência, falta de foco, falta de conteúdo bom, falta de produtividade. As pessoas perdem muito ali, tô fazendo e não faz.
daqui a pouco tá scrollando o Instagram e deixa de fazer as coisas. Então, a falta de consistência, a falta de execução também é muito grande. Não adianta eu falar para você que você tem que contextualizar os stories, você acabou de saber disso, criou consciência, ignorou e continuou fazendo igual. Você vai ter o mesmo resultado que você tem. Muito bom. Você falou de livro, e aí eu agora tive que... A gente tá mais ou menos... Já passamos da metade do episódio, e tem uma parte da sua história muito relevante, que é sobre o seu livro. Eu tinha esquecido. Exatamente. E eu falei, tenho que em algum momento encaixar o livro na história. Acho que eu tinha que ter feito esse gancho um pouco antes, mas tudo bem. Vai entrar agora o gancho. Conta um pouco sobre o seu livro. Como que é a história dele, como ele aconteceu, para as pessoas ficarem sabendo, e até porque não vai dar pra gente, nesse episódio, contar toda a sua história. Não. E então, o livro tem mais detalhe. Tem muito mais detalhes, exatamente. Então, detalhes mais difíceis. Fala um pouco sobre a história do livro e o livro. Tá, a história do livro começou assim. Eu tinha uma parte do livro escrita já desde os meus 14 anos, porque tudo que eu tinha... Meu avô me ensinava que para eu tirar da minha cabeça alguma coisa que me aflige, para eu escrever. Então, eu escrevia muito. Já desde... E ia guardando via e-mail. E uma parte, inclusive, desse livro eu perdi porque ficou no e-mail que eu perdi. Então, eu tive que refazer algumas partes, mas escrevia já. E aí, tinha sonho de fazer o livro, mas achava muito inviável. Porque uma vez, um dos meus professores de coaching falou assim para mim. Eu perguntei para ele, como que eu faço para escrever e publicar um livro? Ele falou, primeiro você precisa me responder quem você é. Ou seja, você não é ninguém para escrever um livro. E aí ele foi muito assim, arrogante, inclusive. Eu falei, tudo bem. Um dia eu ainda vou escrever meu livro e ele vai ler. E aí ficou aquilo na minha cabeça como um desafio. Anos passaram. E aí a gente estava num evento do Joel. Foi um evento da comunidade que ele tinha montado em 2021. A gente estava no evento... Foi 2021? Não, 2022. A gente estava nesse evento e a Mari Coelho estava fazendo um exercício de como montar um livro. Ela faz esse trabalho, né? E aí eu fazendo o exercício, ela começou a interrogar as pessoas, quem estava fazendo, quem queria compartilhar, ninguém levantava a mão, devia ter umas 300 pessoas na sala. Eu levantei a mão e falei, eu quero. Eu queria ali de verdade. E eu tinha feito exatamente o exercício que ela estava pedindo. É o que eu falei da execução. Sem execução, você não vai para lugar nenhum. E aí eu comecei a fazer ali. E aí ela foi me corrigindo, só que o Joel me conhecia um pouco. Era pouquinho da história. E aí ele começou a se intrometer, de fato, assim, né? Não é isso não, Mari. É tal coisa. E aí, como eu tinha levado o marido comigo, estava do meu lado. E aí o Joel vira e fala, pronto, o livro está pronto. O que falta para você fazer? E não era bem assim, o livro está pronto. Era 20 conto, né? 20 mil reais. Não é assim, o livro tá pronto e já era, né? Mas eu queria muito fazer e aí eu falei... meu marido, excelentíssimo, virou e falou assim, pede prefácio pra ele. Aí eu virei muito na cara de pau, tava em pé já e falei, se você fizer o prefácio, eu faço o livro. Aí ele pegou o celular e começou a fazer o prefácio do livro. Então, talvez alguém aqui que escutou... estava presente, geralmente eu tenho pessoas que vieram desse dia, né? Vai lembrar. E quem tiver curiosidade, eu tenho um Reels ali mostrando ele falando até para Natália Beauty sobre essa história, porque foi uma história muito marcante. Ele fazendo como... Não parecia nem que era ele falando. Foi muito significativo. E ali, daquele dia, eu tinha um compromisso público. Eu não podia mais fazer para mim só. Tinha mais de 300 pessoas ali que sabiam que eu tinha que fazer aquele prefácio, virar um livro inteiro, né? E aí eu chamei a Mari, enrolei a Mari ainda por alguns meses, porque o livro era um valor alto pra gente. E aí a gente conseguiu concretizar ele. Então, no dia 28/2, meu aniversário de 2023, saiu o livro. Então, foi por isso que a gente resolveu... Tá completando um ano agora, né? Tá completando um ano agora e a gente tá fazendo podcast. Então, virou... Só que o livro, ele acabou dando vazão pra eu ficar pensando nas outras coisas. Porque meu livro tem um nome de Atleta da Vida Real. E aí, por muitas das vezes, eu pensei, por que eu sonhei com esse tempo? Porque eu sonhei com esse título e que minha avó e meu avô estavam com o livro na mão. Para mim, foi um negócio muito marcante. Então, durante todo esse tempo, assim, eu ficava pensando, por que esse nome?
E esse ano eu acho que eu consegui entender que eu consegui trazer o meu trabalho e o meu hobby para dentro de um mesmo lugar. Então, foi esse grande significado. E tem lá, prefácio de Joel J. Exatamente. Foi muito bom. Quem quiser comprar o livro, pode ir lá no... Pode ir no Instagram, que o livro tá lá. Tem destaque lá, né? Tem um destaque e o frete é grátis Brasil todo. Excelente. E aí consegue se aprofundar mais na história, porque aqui a gente não vai ter muito tempo para ficar desenvolvendo mais a história. Sobre o que você quer falar agora. Fala sobre qualquer assunto que você queira. A gente tem aqui 1h10, mais ou menos, de episódio. Bom, eu queria levar mais agora pra gente chegar pra finalização mesmo. Eu queria que você falasse como é ter uma mãe maratonista em casa. Para definir você em uma palavra, intensa. Você é uma pessoa intensa. Sempre intensa na corrida, intensa no trabalho, intensa em tudo. E sempre no bom sentido. O livro que eu estou lendo agora, né, que eu travei o livro do Generalistas para ler o do Russell e travei o do Russell para ler o do Gran Cardone. Gran Cardone, isso mesmo. Que é Os Obcecados Vencem os Medianos, né? Fala muito sobre a obsessão em si. E é um livro que eu tô lendo, tá me fazendo refletir muito sobre como a gente leva a vida, né? Tem que ser realmente tentar buscar o melhor de todas as áreas da vida. E eu vejo muito isso em você. Você busca o melhor em todas as áreas ao mesmo tempo, sem deixar a peteca cair. Eu não consigo acreditar que as pessoas tenham que ter, ou elas são bem-sucedidas na saúde, ou elas são bem-sucedidas no dinheiro, ou elas são bem-sucedidas na família, ou elas são bem-sucedidas no profissional. Por que não todas as áreas? Qual é a dificuldade que as pessoas têm de levar o 10 para todas as áreas? Então, isso eu aprendi com a minha mãe. Não que seja fácil. Não é fácil, mas... Não que seja fácil, mas é possível. As pessoas não acreditam que isso seja nem possível. A pessoa acha, se eu me dedicar e for 10 no trabalho, automaticamente a família vai ter que ser um 3. E por que ser um 3? Você não pode ser um 10 no trabalho e um 10 com a família? É só você saber equilibrar e usar as ferramentas certas. Eu acredito que é muito parte da escolha. Então... quando eu tenho minha parte do trabalho, eu vou estar 100% focada no meu trabalho. E eu tenho os valores básicos. Se meu filho precisar de mim, o trabalho já era. Naquele momento, vai ser só ele. Então, quando eu estou fazendo um negócio, eu estou fazendo só aquele negócio. Então, às vezes, a mulherada, principalmente, né, fala assim, eu consigo equilibrar tudo, faço tudo ao mesmo tempo. Não faz, não. Você faz tudo meia boca ao mesmo tempo. Por mais que você ache que tá alguma coisa, você queimou o braço cozinhando enquanto estava no telefone, tentando fazer alguma coisa que está na sala, sabe? Então, eu costumo brincar que eu tenho um ponto de ovo mexido que eu gosto. Se eu deixar passar, fica umas casquinhas. Não gosto. Inclusive, é por isso que eu não posso fazer o café da manhã. Jamais. E aí... Quando se eu tiver para fazer, tô fazendo ovo, vou estender roupa, vou fazer não sei o quê, que é geralmente que a mulherada tá acostumada a fazer, o ovo vai sair do jeito que eu não gosto. Ele vai ficar feito? Vai, mas do jeito que eu não gosto. E por que eu tenho que me aceitar coisas que eu não gosto? Então, eu acredito que dá para fazer tudo 10. E sabendo colocar cada coisa no seu quadrado ali naquele momento. Então, o momento que eu tô trabalhando, é trabalho. O momento que eu tô família, é família. O momento que eu tô correndo, é correndo. Então, por isso que eu gosto de acordar cedo, correr antes de todo mundo, sair antes, fazer as minhas coisas, para que eu tenha essa organização no meu dia, para que não desande. E agora, por que você apoia a sua mulher a empreender? Porque é uma mensagem para os maridos. Uma mensagem para os maridos? Porque o que eu recebo, assim, como que seu marido te apoia quando você está fazendo stories? Primeiro, eu acho que eu tô falando com alguém. Tem ciúmes. Não, gente, isso aí não precisa se preocupar. É só você pegar o celular dela e ficar controlando, igual eu faço. Que absurdo. Não, então, eu vejo assim, o casamento em si, ele é confiança, ele é baseado na confiança. E eu confio e acredito no seu trabalho, assim como você confia e acredita no meu.
De vez em quando a porrada come? De vez em quando a porrada come. Mas por quê? Porque a gente acredita... Quem tiver no Spotify não vai entender muita coisa. Eu acredito que quero chegar naquela garrafa d'água ali, ó. E às vezes eu quero ir pelo caminho A. Ela quer ir pelo caminho B. Só que o mais importante... É que os dois querem chegar na garrafa. É que os dois querem chegar na garrafa. Se os dois não quiserem chegar na mesma garrafa, aí tem um problema e aí tem que ser discutido esse problema. Só que a gente é muito alinhado em relação a isso. A gente quer chegar na garrafa. Então, às vezes pelo A, às vezes pelo B. Sempre quem vai ter que ceder é o marido. Então, se você é o marido, você vai ter que aprender a ceder. Sempre vai ser pelo A. Mas o importante é que a gente chegue na garrafa. É, sim. Então eu queria trazer justamente por causa disso, porque tem muitas mulheres que não têm o apoio e às vezes não empreendem ou não trabalham naquilo que gosta e continua naquele trabalhinho que não é mais aquilo que ela quer ou continua vivendo aquela vida que não é mais aquilo que ela quer, porque o cara simplesmente não apoia. Então, olha, difícil. O jeito mais fácil de você conseguir que o seu marido te apoie é levando resultado para ele. Eu demorei 5 anos, mas foi ver. Não importa. Mas é verdade. O resultado, ele... Muda o jogo. Muda o jogo. E a Isadora me trouxe o resultado. Eu já confiava e acreditava no potencial dela antes mesmo do resultado chegar. Tanto que a gente investiu, a gente continuou, a gente trabalhou e sempre acreditando no potencial dela. Só que quando você consegue transformar o potencial em resultado, e às vezes não precisa ser muito resultado, você só precisa, mostrar que aquilo está fazendo. Executar. Você precisa, no nosso caso aqui, criar uma página de vendas, criar o link, subir seu curso, e aí tu vende. Quando você fizer as 2, 3 primeiras vendas da sua mentoria ou do seu curso, você pega e mostra pro seu marido. Fala aqui, ó, eu consegui, tenho resultado. E aí com o resultado fica muito mais fácil de você conseguir o apoio dele. Então eu vejo muito disso. E se esse resultado for algo assim, que a mulher acaba ganhando mais do que ele? Para muitos homens isso é um problema. Só que, mais uma vez, a gente quer chegar onde? Na garrafa, não é? O que é a garrafa? Sei lá, ter um padrão de vida X. A nossa família quer faturar 100 mil por mês. Dando um exemplo. Não importa se esses 100 mil vão vir 50 mil, 50 da Isadora, se fossem 2 caminhos diferentes, se vai ser 95 da Isadora e 5 mil, ou se vai ser 100 da Isadora e 0 mil. O importante é a garrafa. É você chegar naqueles 100 mil que você quer, que você e seu marido estão planejando. Como? Se vai ser pelo caminho A ou pelo caminho B, é o menos importante. O mais importante é a garrafa. Esse virou o episódio da garrafa. No final é. Então, assim, da minha parte, eu acredito que eu já falei bastante coisa para as pessoas refletirem. E a mensagem é, se você não executa, não tem resultado que você quer. É delírio. E se você não tem o resultado que você quer, você vai ter mais dificuldade de conseguir convencer as pessoas de que o que você quer é executável e não delírio. Certo? Certo. Acho que estamos chegando ao fim desse episódio. Quero deixar aqui o pedido para todos vocês, agora o CTA, encaminha no grupo do WhatsApp. Esse episódio é muito legal sobre essa parte da saúde, da história da Isadora, de como ela usou a corrida na vida dela. Então, se você conhece alguma corredora e achou esse episódio legal, compartilha com ela. Se você achou uma mãe que está nessa fase de empreender, compartilha com ela também. E compartilha no grupo da família, né? Que todo mundo tem um grupo da família. O pessoal fica mandando aqueles GIF de bom dia. Em vez de quando mandar o GIF de bom dia, tu compartilha esse episódio. Bem melhor, bem mais produtivo. Isadora, deixa suas redes sociais. Tá, onde vocês quiserem me encontrar é Isadora Domingues. No finalzinho tem 2 Es. E só de colocar Isadora Domingues aparece. Seja no YouTube, seja no Instagram, TikTok. Exatamente. Principalmente no Pinterest. YouTube e no Instagram, né? São as 2 ferramentas E no Instagram tem um curso gratuito lá para vocês, que é a base do marketing, assim que eu consegui ter bastante resultado no YouTube. São 12 aulas lá e tem disponibilizado para vocês gratuitamente. Exatamente. Muito bom, por sinal. Vou deixar as minhas redes sociais também. Eu, carlos.castro, muito mais no Instagram.
E chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Esperamos você no próximo. Curta esse episódio e se inscreva no canal do YouTube, que é a parte importante. Exatamente. Obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia.